Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Edson do canal Fortes. Neste vídeo vamos falar sobre o ciclo de leitura ou escrita na memória do microprocessador Z80. Nos últimos vídeos já falamos sobre o ciclo de máquina M1 e como se interpreta os diagramas temporais. Caso não tenhas visto esses vídeos, aconselho que voltes para trás para poderes perceber este vídeo onde vamos falar sobre o ciclo de leitura e escrita na memória, ou melhor, ou escrita na memória. Então, nós vimos como funcionava o microprocessador Z80 ou quais são os sinais que são habilitados e desabilitados para o microprocessador Z80 e buscar o opcode. Neste momento, vamos ver como é que ele se comporta para ir buscar um dado na memória ou escrever um dado na memória. Basicamente, o ciclo de leitura na memória tende a ser um bocadinho semelhante ao ciclo de busca do opcode, porque nós vimos que a busca de um opcode basicamente é a busca de um dado na memória. Contudo, existe uma pequena ou ligeira diferença que é a presença do sinal M1. Ou seja, neste ciclo aqui de leitura na memória, nós já não temos o sinal M1 a ser representado ou a ser habilitado no, uh, neste diagrama temporal. Assim como no ciclo de escrita da memória. Então, se fizermos uma análise, vemos que basicamente o microprocessador, no primeiro ciclo de clock, ele coloca o endereço de memória no barramento de endereços, depois faz a requisição da memória e, de seguida, a leitura. Nesse momento, a memória já sabe qual é o endereço que está-se a pretender ir buscar o dado. Então, caso não houver nenhum sinal de wait, a memória coloca no barramento de dados o dado que está-se a pretender ler proveniente deste endereço de memória que foi colocado anteriormente. E logo de seguida, o sinal de read e o sinal de memory request são desabilitados. Para o ciclo de escrita, temos uma pequena ou ligeira diferença que já não se vai habilitar o sinal de read, porque não estás a fazer um read. Contudo, primeiro coloca-se no barramento de endereços o endereço da memória que se pretende ir buscar ou escrever o dado, melhor dizendo. Faz a requisição da memória, ou seja, o memory request é habilitado pela linha de mrec. E depois o microprocessador coloca no barramento de dados o dado que se pretende escrever. Ou seja, diferente do ciclo de leitura, em que o barramento de dados só é usado depois de ser acionado o sinal de leitura, neste cenário de fazer-se uma escrita na memória, o barramento de dados é utilizado antes do sinal de leitura, ou melhor, de escrita. Então, logo depois dos dados estarem preparados no barramento de dados e depois da ocorrência de um sinal de wait, é feito, caso existir o sinal de wait, é feito a habilitação do sinal de write, ou seja, escrita na memória, onde este sinal, ou melhor, este dado que está no barramento de dados é escrito no endereço que foi colocado logo aqui no princípio. Logo a seguir, é desabilitado a leitura, a escrita e é desabilitado o memory request. E não é necessário fazer o refrescamento da memória como vimos no ciclo de máquina M1. Vamos também ver neste vídeo o ciclo de leitura ou escrita em um periférico. Neste ciclo de escrita ou leitura num periférico, temos alguma semelhança no ciclo de escrita ou leitura na memória. Contudo, este diagrama está... os dois diagramas estão juntos, mas conseguimos ver aqui os sinais que são usados no ciclo de read, ou de leitura, e no ciclo de write, que é o de escrita. Então, diferente da utilização
da memória, também é utilizado o barramento de endereços para colocar o endereço do dispositivo de escrita e leitura que está-se a pretender falar com ele. Ou seja, o barramento de endereços não só é utilizado para aceder à memória, também é utilizado para aceder os dispositivos de entrada e saída que são externos ao microprocessador e que são endereçados por este barramento. Então, a para a leitura no barramento, desculpa, para a leitura no dispositivo de entrada e saída, primeiro coloca-se o endereço, depois habilita-se ou faz a requisição do Input-Output Request, ou a requisição do tal dispositivo, e faz-se a leitura para saber exatamente qual é o dado que aquele barramento está, que aquele dispositivo está a querer entregar ao microprocessador. E esse dado só é entregue ao barramento de dados depois que o sinal wait não está ativo. Algo interessante, conseguimos ver aqui que este sinal também está presente nos ciclos de escrita e leitura na memória. Então, logo depois deste sinal estar desativo, que já sabemos que o dispositivo está apto para receber ou para escrever o dado, o barramento de dados recebe a informação do dispositivo que está a pretender escrever, que o microprocessador está a pretender ler. No ciclo de escrita no dispositivo de entrada ou saída, neste caso está-se a falar de um dispositivo de saída, porque se pretende escrever, o sinal de escrita também é habilitado ou é semelhante ao sinal de leitura, ele é habilitado logo a seguir ao sinal de requisição de input-output. Contudo, esse sinal só é habilitado depois do dado que se pretende escrever no dispositivo estar presente no barramento de dados como aqui está sendo representado. Então, o sinal é habilitado para ser escrito no dispositivo e esse sinal só é desabilitado depois do dispositivo dizer que, ok, eu já estou preparado, ou se houver a existência de um sinal de wait. Então, logo de seguida, ele é desabilitado e o barramento de dados também deixa de conter a informação do dado que se pretende escrever. Então, basicamente, nós já vimos como é que o microprocessador Z80 faz a busca de uma instrução, como é que ele faz a escrita ou leitura na memória e como é que ele faz a escrita ou leitura em um dispositivo de entrada ou saída. Conseguimos agora perceber como é que o microprocessador Z80 funciona internamente para operar as diferentes funções ou as diferentes instruções de todo o seu funcionamento. Espero que estejas a gostar, espero que neste momento já consigas perceber exatamente o que é e como é que funciona o microprocessador Z80. Nos próximos vídeos ainda vamos continuar com estes ciclos para perceber melhor as outras operações. Caso não estejas inscrito ainda, peço que te inscrevas no canal para estares a par de todas as atualizações. E caso estejas a curtir os nossos vídeos, não te esqueças de colocar o teu like ou clicar no botão de like. E por fim, compartilhar os nossos vídeos para podermos chegar a mais pessoas que estejam interessadas neste conteúdo. Para este vídeo é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.